Afirmei nas aulas anteriores de que não há uma ordenança bíblica a respeito do jejum, embora haja uma expectativa de Deus a respeito do assunto. E eu quero tentar esclarecer isso com a fundamentação bíblica. Por exemplo, nós temos alguns imperativos na Bíblia: vigiai, orai, né? Esses imperativos implicam numa ordem. Nós não podemos entender a oração como uma opção, como uma escolha, é uma ordem de Deus. Olhamos, por exemplo, para o batismo, para a ceia do Senhor, instituições dele que classificamos como ordenanças. Ninguém sequer pode imaginar a possibilidade de não praticar, porque isso seria um ato de desobediência, um ato de rebeldia, o que é a clara classificação de pecado. Mas a partir do momento que não há um imperativo ou uma ordem para que se jejue, então não jejuar não implica em desobediência nem pecado. Porém, não significa que, mesmo não pecando, que estejamos alinhados com o coração de Deus ou com a expectativa de Deus. Então alguns se assustam quando a gente diz que não há uma ordenança bíblica a respeito do jejum. Mas a verdade é que no Velho Testamento, no tempo da lei de Moisés, né, que não nos diz respeito mais, havia um único dia, um dia por ano, que era um dia obrigatório de jejum. Então isso não significa que nunca houve a obrigação de jejuar. Os judeus do Velho Testamento tinham essa obrigação. Havia uma ordenança de um dia específico, uma vez por ano. A diferença é que nós, que não estamos debaixo da lei e não estamos sujeitos a guardar esses dias de festa, não temos a responsabilidade de reproduzir o jejum que eles reproduziam. E eu quero falar a respeito desse jejum anual, obrigatório, que não nos diz respeito, mas que nos ajuda a entender um pouco melhor, né, a afirmação de que não há um imperativo bíblico para jejuar no nosso tempo. Em Levítico, no capítulo 23 e no versículo 27, apesar que no capítulo 16 há outras menções também a respeito disso, a palavra de Deus diz o seguinte: mas aos 10 desse mês sétimo, ou seja, o dia 10 do sétimo mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Essa expressão, afligir a vossa alma, já mencionamos antes, é sempre relacionada na Bíblia com o jejum. E, aliás, há outros textos que se referem a esse dia específico de se afligir a alma, chamando e classificando de o dia do jejum. Ele ficou conhecido assim. Há referências tanto no Velho como no Novo Testamento a respeito desse dia, que era o chamado dia do jejum. Por exemplo, em Jeremias, no capítulo 36 e no versículo 6, nós temos uma referência muito clara e específica desse dia. O texto bíblico diz o seguinte: entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu te ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá, que vêm das suas cidades. Essa expressão, o dia do jejum, passou a ser usada na Bíblia como uma referência específica a esse jejum do dia da expiação. O evangelista Lucas, que também escreveu o livro de Atos, faz referência a esse dia do jejum. Em Atos 27:9 ele diz: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo dizendo-lhes. Aqui é uma referência cronológica para que a gente entenda quando foi que a coisa aconteceu. Ele não está falando do dia do jejum, mero e simplesmente por ter sido observado como tal dia. Na verdade, eles ficaram sem comer muitos dias nesse episódio do naufrágio. Não se tratava apenas de observar um único dia, é uma referência cronológica de quando aquele episódio se deu, quando aquele fato aconteceu. Mas isso nos mostra o entendimento de que na velha aliança eles observavam esse jejum como um jejum obrigatório. Agora, apesar de ser o único jejum obrigatório, nós veremos mais à frente vários jejuns sendo praticado nas Escrituras com outros motivos que não necessariamente o desse jejum, que era uma obrigação. Então, já quando havia um dia ao ano de jejum, que era obrigação, eles não se limitavam a esse, entendiam o jejum como uma prática na sua vida, independente da obrigação que se limitava só àquele dia. A pergunta é, por que hoje eu e você nos esconderíamos atrás da desculpa de que não há uma obrigação para não jejuarmos? Nós falamos tanto que a nova aliança é muito melhor do que a anterior. E alguns querem usar isso para, na verdade, estarem, abre aspas aqui, livres de determinados encargos, né, para, na verdade, viver naquela lei do mínimo esforço e nunca sair da sua zona de conforto. Mas eu quero te dizer algo. Se na velha aliança
que eles não tinham uma aliança tão boa, nem Jesus como mediador dela, como eu e você temos. Eles já entendiam que poderiam ir além da obrigação. A pergunta é, por que comigo e com você seria diferente? Nós precisamos entender o jejum não necessariamente como uma ordenança clara a respeito de como e quando fazer, mas como uma expectativa da parte de Deus. Então vamos considerar agora as palavras do Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no chamado Sermão do Monte, Jesus toca nesse assunto. Eu quero ler dos versículos 16 até o 18. Ele diz, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Quando olhamos para esse ensino do Senhor Jesus, há algumas coisas que precisam ser levadas em conta. E a primeira delas é que há uma expectativa de Deus. Jesus diz, quando jejuardes. Ele não diz, se vocês jejuarem. Ele não colocou o jejum como condicional. Ele não diz, olha, se por acaso vocês tiverem vontade. Ele diz, quando vocês fizerem. Por que ele está dizendo quando vocês fizerem? Porque ele estava sinalizando, eu espero que vocês façam. Ainda que não seja uma obrigação, há uma expectativa do meu coração a respeito disso. E é impossível falar do amor que temos ao Senhor, do desejo de agradá-lo e excluir a ideia de satisfazer a expectativa que ele tem a nosso respeito. Então, o primeiro ponto é definir a expectativa, ainda que não haja um mandamento específico. O segundo é entender que há recompensa. O Senhor Jesus claramente fala a respeito dessa recompensa. Se o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Essa recompensa ou galardão, repito, não tem a ver com merecimento, mas tem a ver com a liberação de algo que o jejum tem o poder de produzir nas nossas vidas. Mesmo não havendo uma ordenança específica a respeito do jejum, como já mencionamos anteriormente, pode haver direcionamentos proféticos. Por exemplo, em Joel, no capítulo 1, no versículo 14, a palavra de Deus diz, promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Em Joel 2,15, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene. Então, houve momentos que Deus levantou os seus profetas para expressar aqui não mais a expectativa, mas a convocação personalizada para um tempo de jejum. Isso também é algo que precisamos compreender, que ainda que não haja uma ordenança generalizada, há momentos onde o Senhor pode trazer uma convocação específica e viver debaixo da sensibilidade do Espírito Santo é essencial. Atendemos o seu direcionamento, é essencial em todas as áreas na caminhada cristã e não só no que diz respeito ao jejum. Mas a expectativa divina a respeito do jejum, ela pode ser vista, como já mencionamos antes, no exemplo que Jesus nos deu. Porque Jesus não ensinou apenas teoricamente, Jesus nos ensinou também através do seu exemplo. E ele, além de ter dado o exemplo, sinalizou, quando vocês jejuarem, então vocês precisam fazer da forma correta. Isso também nos remete a um segundo entendimento, de que há uma forma correta, então há também uma forma errada. A forma errada pode ser a motivação do coração. Jesus faz menção aqui dos fariseus que jejuavam apenas para ser vistos pelos homens. A única intenção deles era de alguma forma chamar atenção, era vender uma imagem de espiritualidade, era buscar o reconhecimento para isso. O jejum em si não é algo errado, mas a forma errada de fazê-lo pode nos levar a esse lugar. Por exemplo, Jesus falou a respeito, no mesmo ensino sobre jejum, ele falou a respeito de oração e de esmola. Ele disse que os fariseus oravam para ser vistos pelos homens e estavam errando. Oração nunca é algo errado, mas ela pode ser feita da forma errada e com a motivação errada. Jesus disse de pessoas que estavam dando esmolas só com a finalidade de serem vistos pelos homens. Dar esmolas não é errado, mas nós podemos fazer isso da forma errada. E assim como na oração, assim como na esmola, em outras práticas da vida cristã, nós podemos também jejuar de forma equivocada ou com as motivações erradas. Isso não anula o fato de que há um jejum verdadeiro, há um jejum correto que deve ser observado. Algumas pessoas alegam que as epístolas não falam a respeito do jejum e que, portanto, o assunto não deve ser importante para a igreja.
Eu discordo completamente. Em primeiro lugar, o silêncio das epístolas não anula a clareza de algo que Jesus já havia determinado sobre a forma correta de jejuar. Não só dizendo dias virão em que jejuarão, quando jejuardes, mas também o próprio fato de que ele ordenou que todos os discípulos que fossem feitos no mundo, né? Isso obviamente fala dos gentios, fala a respeito de nós. Eles deveriam guardar tudo o que ele ensinou, inclusive a instrução a respeito do jejum. Agora, ainda que as epístolas não ordenem a jejuar, Paulo faz duas menções sobre jejum. O livro de Atos nos mostra que os apóstolos jejuavam. Por exemplo, em Atos, no capítulo 13, nos versículos 1 e 2, a Bíblia diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Eles jejuavam na hora de impor as mãos e consagrar pessoas ao ministério. Eles tinham no jejum uma prática da sua devoção a Deus. Nesse tempo em que eles estão ministrando ao Senhor, o jejum está presente. A Bíblia não fala de nenhum motivo específico, a não ser o desejo deles de ministrarem ao Senhor. Em Lucas, no capítulo 2, nos versículos 36 e 37, Lucas diz: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Quando olhamos para essa mulher, percebemos que a adoração dela é uma inspiração para nós hoje. A oração dela é uma inspiração para nós hoje. O fato dela ter se dedicado totalmente ao Senhor, de não se afastar, né, do templo noite e dia, tudo isso é visto como um bom exemplo. Mas quando lemos que ela, além das orações, jejuava, tentamos pegar esse pedaço do jejum e dizer: não, isso é porque ela era uma judia do Velho Testamento. Nós entendemos que a adoração e a oração dela deve nos inspirar, mas jogamos fora o exemplo do jejum como uma expressão de devoção intensa e profunda a Deus. O Senhor Jesus jejuou. Os apóstolos jejuaram, a igreja do Novo Testamento jejuava. Os pais da igreja deixaram registros mostrando que a prática do jejum lhes pertencia. A Didaquê, um dos documentos, né, escritos e de ensinos mais antigos da história da igreja, que na verdade orientava os novos discípulos, dizia a eles a importância de que quando jejuassem 2 vezes por semana, evitassem escolher como dia de jejum aquilo que coincidisse com o dia dos fariseus, para que eles não fossem interpretados como sendo um deles, mas ainda assim orientava os discípulos a terem 2 dias de jejum por semana. Ao longo, né, da história da igreja, o jejum continua sendo parte. Agora, muitas vezes, porque não entendemos ou porque não criamos o hábito, acabamos tentando criar uma doutrina que venha praticamente suprimir o jejum. É quase como se alguns dissessem: não, se o jejum é tão sério e importante e eu não faço, eu estou errado. Para que eu não esteja errado, vamos mudar a doutrina. Nós não temos o direito de fazer isso. A doutrina bíblica é clara e nós vamos continuar estudando e tentando entender cada um desses princípios nas próximas aulas.